Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 20, 2 Crônicas. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos dar atenção à oração de Josafá, porque ela tem muito a nos ensinar. Amém? Então nós vamos ler toda a parte que descreve a oração de Josafá. Versículo de número 5, 2 Crônicas, capítulo 20, escrito está: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura és tu Deus nos céus? Porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel? E não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadia quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmãos, como eu disse na outra feita, eu acredito que nós, como igreja, estamos passando por um período, uma etapa, um processo que tem algumas semelhanças com o que passou Judá nos tempos do rei Josafá. Eu tenho dito que foi dada ao inimigo autorização para nos atacar de uma forma mais ferrenha, mais poderosa, tendo em vista
a nossa destruição, é a não mais continuidade desse trabalho, dessa congregação, desta obra tão bonita. E a verdade, irmãos, é que se nós não nos colocarmos diante de Deus, as evidências estão bem postas diante de nossos olhos. Ela está clara. Ela está clara, nós estamos sendo atacados há alguns meses, alguns anos, mas nesses últimos meses, de uma forma mais intensa e mais forte. Nós, como igreja, assim como Judá naquele tempo, nós podemos deixar de existir como congregação, como uma congregação, como um ministério chamado Manancial. Isso segundo os intentos do nosso inimigo, mas eu acredito que esta não é a vontade do nosso Deus. E assim como Satanás teve o intento de, através das tribulações, aflições passadas por Jó, acabar com a fé de Jó, em humilhar Jó, inclusive envergonhar Deus, porque Deus testemunhou acerca de Jó, servo bom, fiel, que anda retamente. Então, a intenção do diabo era destruir Jó, era acabar com a fé de Jó e envergonhar Deus. Mas enquanto Satanás tinha uns planos, naquela aflição, Deus tinha outros planos. Se a intenção do diabo era afastar Jó da presença de Deus, naquela provação Jó se aproximou mais do Senhor. Jó teve a sua fé ainda mais fortalecida, o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus mais intensificada naquela provação. Ou seja, o inverso do que o inimigo planejou, Deus fez. E eu acredito que Deus tem planos que são totalmente opostos ao que o inimigo pretende para esta igreja. Amém? Eu creio que nós sairemos desta prova mais fortalecidos. Nós sairemos desta prova com a nossa fé mais robusta. Nós sairemos desta prova mais unidos. Nós sairemos desta prova com uma maior comunhão. Aleluia. Nós sairemos desta prova, aleluia, mais experientes e mais próximos, mais pertos do Senhor, o nosso Deus. E mais pertos um dos outros. Amém? Agora, a prova, ela precisa existir para gerar. Para gerar. Josafá está ciente do perigo que corre. E uma das coisas que Josafá logo se ocupa em fazer é passar a realidade para o povo, passar a visão para o povo, comunicar o povo, fazer saber o povo do risco, da ameaça, do perigo que todos estão correndo. Ele não é um líder que vai intentar resolver algo tão grande que envolve ele e o seu povo sozinho. Ele compartilha, ele faz conhecer, ele faz saber, para se valer do poder da unidade. Do poder da unidade. Josafá entende que ele sozinho buscando ao Senhor é uma coisa, mas ele buscando com toda a nação
é outra coisa. Ele tendo o seu coração direcionado para este propósito é uma coisa, agora ele tendo vários corações compartilhando o mesmo sentir e o mesmo querer é outra coisa, é um poder maior. Então ele faz saber o seu povo e convoca o seu povo para uma luta vital. Primeira coisa que ele faz é passar o pregão por todo o Judá. Nós precisamos nos reunir para buscar o Senhor, porque a ameaça é grande, o risco de perecermos é grande, nós precisamos do socorro divino, porque se não buscarmos e não alcançarmos socorro divino, não apenas vai deixar de existir um rei Josafá, vai deixar de existir nós como nação. E dessa forma ele consegue unir o seu povo num propósito. E união é isso, é ajuntar, é unir esforços, recursos, é unir corações, tendo em vista alcançar algo em comum. E no caso deles, o algo em comum é o grande livramento, a continuidade da existência deles como nação. Como nós estamos falando de continuidade de existência, até as mulheres com crianças de colo, recém-nascidas, participam dessa busca. Aqui no versículo 13 fala da importância daquele propósito e também da unidade e da comunhão. Unidade e comunhão, elas devem andar juntas, e elas são até semelhantes. Elas são semelhantes, porque tanto a unidade como a união, a unidade como a comunhão, elas têm algo em comum, que é o mesmo propósito. É o ajuntamento tendo em vista algo em comum. Todavia, a unidade, ou na união, se pode unir pessoas que não compartilham de amizade, de um relacionamento. Quando na união se une força, tendo em vista um propósito, um bem comum, então pessoas podem estar trabalhando distante uma das outras, mas elas têm um propósito em comum, alcançar algo que favorece a todos. Na comunhão se busca algo comum, só que não apenas se busca. Quem está me ouvindo? Na comunhão se vive. A diferença da comunhão é que existe o relacionamento, é o estar junto, é o compartilhar a vida. Portanto, é ter mais do que um propósito em comum, é ter amizade, é ter um relacionamento, é se conhecer, é compartilhar momentos da vida. E para o cristão e para a igreja, não se requer apenas a unidade, se requer a comunhão. Em nós existe uma unidade, nós todos estamos unidos em Cristo Jesus.
O Filho está unido ao Pai e nós estamos unidos a Ele, aleluia. Portanto, todos nós estamos unidos. Todos nós temos algo em comum nesta unidade. Amém? Todos nós compartilhamos a mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Salvador. Todos nós compartilhamos a mesma esperança. Ou seja, todos nós aguardamos ansiosamente o retorno do nosso Cristo, que nos levará para junto dele. Aleluia! Todos nós compartilhamos o mesmo interesse de levar adiante a mensagem do reino. Todos nós compartilhamos o mesmo interesse de propagar o reino, de estabelecer o reino. Afinal, nós estamos unidos neste reino, cujo rei é o Senhor Jesus. Nós temos muito em comum, mas mais do que estarmos unidos, nós temos comunhão uns com os outros. Quando o texto diz que as mulheres e os filhos está destacando algo que não era comum, porque se entende que os homens estavam lá, portanto, os pais, os esposos estavam lá, e soma-se aos pais os filhos, somam-se os esposos, as mulheres, ou seja, famílias inteiras estavam lá. E quando se fala em família, está falando do núcleo mais exemplar do que se pode conhecer, de comunhão, de compartilhar a vida, de ter intimidade, de andar junto. E quando se fala em família, família é usada para representar o que Deus espera que seja a sua igreja. A sua igreja é uma grande família, aleluia, aonde todos têm o mesmo Pai celestial e eterno. Portanto, todos somos irmãos. Aleluia! Todos nós somos irmãos, todos nós fomos gerados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, estamos unidos e caminhando comunhão, caminhando juntos. Nós temos mais do que um propósito em comum, nós temos uma vida sendo compartilhada, vivida juntos. Esse é o plano de Deus para a igreja. A igreja, ela deve viver a comunhão. E assim como o amor. Você está me ouvindo? Amém? Assim como o amor, a comunhão, ela precisa de investimento para ser desenvolvido, para ser desenvolvida, para crescer, para se estabelecer, para se fortalecer. Eu estou dizendo que a comunhão precisa de quê? A comunhão precisa de quê? De investimento. Assim como o amor. É verdade que quando a gente se converte, a gente não tem nem a noção que a gente está entrando para uma família. A gente vai descobrindo isso com o tempo. Conforme a gente vai sendo ministrado com mensagens como essa, conforme a gente vai tendo acesso às Escrituras. Mas há um problema que precisa ser resolvido. É o que o povo está fazendo com essa informação. Eu estou falando, não é apenas uma informação, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente viva em comunhão, que a gente compartilhe a nossa vida. Por isso,
Eu devo me alegrar com o que se alegra e chorar com os que choram. Por isso, eu devo me compadecer do meu irmão que está em necessidade e, tendo eu como ajudar. Por isso, eu sou um mordomo, um administrador dos recursos que me foram confiados e não senhor deles. Recursos esses que, caso haja necessidade, eles devem ser usados para socorrer, para auxiliar o irmão na fé. Então é lógico que se o meu irmão está precisando de socorro no que diz respeito ao espiritual, eu vou me dispor a interceder por ele, a gemer por ele, a jejuar por ele, a lutar por ele, e ele por mim. Eu tenho acesso à vida do meu irmão porque eu tenho comunhão com ele, eu vivo junto, eu ando, eu caminho com ele. Ele também tem acesso à minha vida. Por isso é errado pensar que basta eu me reunir com os crentes 1, 2 vezes por semana para culto e está resolvido. Eu estou na caminhada. Você está faltando com o investimento na comunhão. E é tão importante a comunhão que nós temos o exemplo de Cristo. Quando Cristo começa, o Senhor Jesus começa o seu ministério, você está me ouvindo, amém? Quando o Senhor Jesus começa o seu ministério, aí ele começou a fazer milagres, milagre, meu irmão. Quem é que não quer ver milagre, não é? Naquele tempo, nos dias de hoje, até ele voltar. Quem é que não quer ver milagre? Então, naturalmente, aqueles que souberam foram atrás de conhecer quem é este homem que opera maravilhas. Eu quero ver maravilhas. Então, os curiosos e os necessitados que precisavam de cura, de libertação, foram até Jesus. Então Jesus atrai uma multidão, amém? Essa multidão depois vai definhando. Quando mensagens são ministradas, Jesus chama para perto. Quem quer ser meu discípulo vai ter que negar a si mesmo. Vai ter que me amar mais do que tudo e todos. Aí a galera vai deixando, porque quem acompanha Jesus pela curiosidade, pelo interesse, não aguenta a mensagem do Evangelho. Amém? Mas veja, tem uma multidão seguindo ele, mas ele separa 12. E o texto é bastante claro. Marcos capítulo 3. Para estar com ele. Esse estar com ele é um investimento na comunhão. Porque só quem está com ele, só quem conhece ele de perto, pode ouvi-lo claramente. Pode ser direcionado para a vontade dele cumprir. Continuar a obra que ele iniciou e consumou no Calvário. Só quem está perto dele. Chamou para estar com ele. Esse estar com ele é o investimento do Senhor Jesus na comunhão. E quando a igreja nasce no Pentecoste, o que diz o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 44,
é que aquela igreja, ela se reunia diariamente e eles estavam juntos. Uma das características da igreja, além de orar, além de ouvir a doutrina, era estar junto e compartilhar do pão. Vocês estão me ouvindo? Está de propósito. Está Deus falando a característica, uma das características da igreja saudável, da igreja que por Ele foi estabelecida, é que esta igreja vai viver a comunhão. Ela vai investir nisso. E assim, irmãos, quer saber da verdade? Para que a comunhão seja desenvolvida, seja estabelecida, seja fortalecida, ela não precisa ela não tem que ser a partir de um programa vindo da liderança, não tem que ser assim, não precisa estar amarrado a isso. Porque na igreja primitiva isso era espontâneo. Os irmãos tinham prazer de estar juntos. O pós, não tem o cima, não tem o pós-crédito, não é isso? Era o pós-culto. Era o pré-culto. Os pontes. O point dos irmãos da igreja. Aleluia. Não que seja proibido, me entenda. Mas o ponte dos irmãos não era a beira-mar. O shopping center. Era a casa do outro irmão. Onde os irmãos que se amavam se reuniam para conversar do tipo: rapaz, que culto maravilhoso. Para conversar do tipo: tu viu, você ficou sabendo como Deus usou Pedro? Aleluia. Ficou sabendo não? Rapaz, o homem está sendo usado por Deus, o nosso pastor. Ele está de um ponto que ele passa e a sombra dele projetada sobre os enfermos gera cura, sobre os endemoniados gera libertação. É mesmo, oh glória, aleluia. Vamos orar para que Deus continue usando ainda mais o nosso pastor Pedro e ele comece a usar a nós também. É preciso haver um investimento. E oxalá que isso não aconteça em momentos de perigo como esse. As famílias estão reunidas para buscar o Senhor, porque a existência está em risco. Não só nesses momentos. Atos capítulo 4 registra o momento em que a igreja está em risco. Os apóstolos são ameaçados, mas eles encontram a igreja já reunida, eles compartilham com a igreja aquela ameaça, e a igreja também vai buscar o Senhor. Ela vai buscar o Senhor não para que o Senhor a livre do perigo, ela vai buscar o Senhor para que os crentes sejam mais corajosos, e o Senhor use ainda mais poderosamente os apóstolos, aleluia. Mas o povo está reunido, tem sempre algo em comum. Existe unidade, existe comunhão, não apenas nas horas difíceis. Porque o comum deles é andar junto. Mas há um investimento, irmão, isso só pode ser maligno. Há um investimento para tirar isso da igreja, a igreja não ser
o ajuntamento dos salvos, mas ser um encontro semanal para um culto e acabou. Terminou o culto, cada um para a sua casa, cada um com a sua vida e pronto. Pastor, o que tem isso de problema? Tem um problema que isso não é comunhão. As famílias estavam reunidas, a nação estava reunida, a nação estava sofrendo junto aquela ameaça, aquele perigo. Por isso a nação também em comunhão, em unidade, eles vão buscar o Senhor. Se nós investirmos mais na comunhão, nós não apenas vamos nos preocupar com aqueles que estão desfalecendo, nós vamos estender as mãos. Nós não vamos apenas sentir, nós vamos nos mover até essas pessoas. Nós vamos chegar a elas. Nós vamos comunicar a elas o quanto nós nos importamos e o quanto nós estamos dispostos a ajudar no que podemos. Isso é investimento na comunhão. Que é para quando aquela pessoa estiver bem, a gente poder se alegrar juntos. Amém? Vocês estão entendendo isso? Uma igreja forte é uma igreja que é unida e tem uma comunhão estabelecida. Eu não conheço do Joaci somente a profissão dele, ele é um padeiro. Eu conheço mais do Joaci, eu sei quantos filhos ele tem, a esposa, o estado espiritual dele, da esposa. Eu conheço um pouco da sua vida também financeira, eu conheço o que se pode conhecer dele, porque eu estou perto. Eu não apenas fiquei sabendo que ele teve um acidente vascular cerebral, não, eu também me importei, eu orei, eu estou orando, eu estou também crendo na recuperação dele, eu estou, sabe, já esperançoso que no testemunho dele eu vou me alegrar, porque eu estou vivendo com ele esse momento. Quem está entendendo o que é comunhão? Esse momento que nós estamos vivendo juntos, se vivemos juntos, juntos nós vamos passar. Se vivemos juntos, juntos nós vamos ter o socorro divino. Juntos nós vamos experienciar. Juntos nós vamos acrescentar à nossa fé mais fé, aleluia. Nós vamos acrescentar à nossa vida espiritual mais força. Juntos nós vamos continuar. Você está entendendo isso? Amém? Eu quero destacar aqui mais 2 pontos. O primeiro ponto é que Josafá, no versículo 8, ele diz: habitaram nela e nela edificaram, no passado, um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você percebe o plural aqui? É nossa angústia. Mas veja,
Perdão, tinha que ler a partir do 7. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Do 7 ao 9, nessas poucas palavras que eu li, deu 1 minuto de leitura? Acho que não, né? Ele faz um retorno ao seu ancestral antepassado, Abraão, passando por Moisés, por Davi, chegando até Salomão. Ele reúne nesses 3 textos promessas que Deus fez a Abraão, cumpriu nos tempos de Moisés, começou a cumprir nos tempos de Moisés, cumpriu em Josué, promessas que ele fez a Davi, da construção de um santuário ao seu nome, e cumpriu em Salomão. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo. Ele passa pela promessa que Deus fez lá no capítulo 15 de Gênesis. Abraão, os amorreus, os heteus, a terra desses povos serão dos teus descendentes, Abraão. Josué capítulo 24, o último capítulo, se não me falha a memória de Josué, está Deus dizendo: eu cumpri a promessa. 400 anos depois. Tremendo, né? Aí quando nós chegamos a Davi intenta construir um santuário ao Senhor. Eu moro num palácio e a arca de Deus está numa tenda. E ele consulta a Deus. E Deus diz: não, mas eu gostei dos seus projetos. Tanto é que eu estabelecerei o teu trono, e da tua linhagem não faltará quem se assente ao trono, que reine sobre Israel. E da tua linhagem virá o rei, cujo reino é eterno. Ele estava prometendo que da linhagem de Davi ia vir o Cristo. Aleluia! Mas o teu descendente, ele edificará um santuário ao meu nome. Então ele passa por esses anos todos, lembrando das promessas de Deus, promessas feitas e promessas realizadas, porque Salomão, ele edifica o trono e faz aquela oração. É só você lembrar da mensagem passada. Ele faz aquela petição para que Deus os livre quando eles estiverem em perigo, em ameaça, enfim, ele se aproximando do templo e orando ao Senhor, Deus respondesse, Deus aceita, enfim. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Josafá, você está comigo, amém? Ele não era apenas um profundo conhecedor de Deus, das promessas de Deus, da fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. Ele é um exímio conhecedor da história do seu povo, das suas raízes. Como dizem por aí, deixa eu ver se eu acerto, ancestralidade. Pergunto eu, você é conhecedor das tuas raízes? Da sua ancestralidade? Talvez eu fazendo essa pergunta, o que lhe vem à mente é meu pai, minha mãe, meu avô ou os meus avós. Não! Não. Até porque dependendo da tua família de sangue, a tua ancestralidade não tem muito do que você se admirar. Principalmente se o referencial é a relação com Deus. Vocês estão me entendendo? Se o referencial é a relação com Deus, a vida
para Deus, talvez você não tenha muito do que se admirar e buscar inspiração na tua ancestralidade, nas tuas raízes. Eu estou falando das tuas raízes espirituais. Eu estou falando dos seus pais na fé. Eu estou falando dos que antecederam você na caminhada cristã. Você tem conhecimento. Você tem conhecimento dos testemunhos, você tem conhecimento das entregas, da vida vivida para Deus, daqueles que vieram antes de você. Você busca neles inspiração. Você sabe da onde veio os que são teus pais na fé. Você é de qual linhagem? É dos pentecostais, é dos reformados. Eu lá sei, pastor, eu sei que sou crente. Você já viu árvores sem raízes existir? Você já viu árvores que pretendem dar fruto sem raízes bem estabelecidas, profundas, que acessam águas? Talvez por não conhecer, para não olhar os que vieram antes de você, você vive no presente sem inspiração. Quem é a tua inspiração? Ele conhecia a história do seu povo, ele conhecia como Deus se relacionou com o seu povo. E em que isso ajudava ele? Em tudo. Porque olhando como Deus se relacionou com o povo dele, ele conheceu que Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Que Deus é Deus de promessa e é fiel, Ele cumpre as suas promessas. Ele viu Deus cumprindo as promessas que fez ao seu povo ao longo da história, promessas impossíveis aos homens, mas ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai, totalmente passíveis de realização, porque nele há força e não há quem possa resistir, testemunhou Josafá. Em que ajudou Josafá? Em tudo, porque agora era a vez dele, agora é o meu tempo, agora é a minha relação com Deus, do meu povo com Deus, a minha geração, o meu tempo. Como eu vou me relacionar com Deus? Eu tenho exemplos no meu passado que eu posso me inspirar, e agora no presente andar no mesmo caminho, pisar as mesmas pisadas, ser homem de fé como Abraão, ser homem de fé como Moisés, ser homem de guerra como o general Josué, ser homem de guerra como o rei Davi, ser homem, aleluia, dedicado à exaltação do Senhor como Salomão. É a minha vez agora. Eu olho para o meu passado e eu me inspiro neles. Eu vi como Deus agiu na vida daqueles que me antecederam, e agora eu posso crer que é o mesmo Deus que agora está se relacionando comigo. Ele não muda, portanto, se eu me posicionar da mesma forma que os que vieram antes de mim se posicionaram, se eu crer com a mesma fé que os que vieram antes de mim creram, eu também verei um mover extraordinário de Deus na minha vida, no meu tempo, na minha geração. Aleluia! Mas talvez alguns não conheçam porque são desinteressados pela leitura, pela história. Vocês não sabem o que estão perdendo. Vocês não sabem o quanto vocês poderiam ser mais fortalecidos, mais inspirados pela história daqueles que
nos antecederam. Hoje, nós estamos sentados, melhor, a maioria de vocês, né? Vocês estão assentados, ouvindo. Quem é que passou por algum perigo ao vir para esse culto aqui, por causa do culto ao Senhor? Mas não faz muito tempo, se compararmos com a história da igreja, que os primeiros cultos feitos aqui, na Praia do Futuro, terminaram a pedradas, a pauladas, segundo relatos do saudoso pastor Maurino Pinheiro do Nascimento. E como é que os irmãos encararam tudo isso? Não vamos pregar lá? Não vamos cultuar? Não. Jesus disse que a gente tinha que estar disposto até morrer. E até o morrer passa pela pedrada, pela paulada, pelo escárnio. Então, pedrada, paulada, padre se levantando contra nós, isso não vai nos impedir de cultuar o Senhor. Aleluia! Eu estou bem aqui pertinho, viu? Como é importante nós conhecermos o passado, conhecermos a história da igreja, conhecermos a história, os testemunhos dos irmãos que vieram antes de nós, de como Deus se relacionou com eles e como eles se relacionaram com a majestade, com a santidade, com o poder, com a fidelidade de Deus. Há histórias tão impactantes, tão inspiradoras. Mas sabe o que é que tem tomado nosso tempo? Além da obrigação do trabalho, da atenção à família, os amigos, são séries dos programas de streams, são os feeds, e muitos dos feeds não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada de inspirador. E quando tem de inspiração, a fonte é fonte de água suja, que muitas vezes nem concorda com a mensagem de Cristo. Qual a importância desse ponto, pastor? Bem, eu vejo a importância desse ponto, que ela inspirou a oração de um homem que conseguiu tocar o coração de Deus. Que a maior parte, ou a metade, não, a maior parte da oração consistia em reconhecer quem Deus foi para o seu povo, o que Deus fez, e portanto, a esperança que esse Deus que foi, é o Deus que é. Esse Deus que fez, é o Deus que vai fazer hoje. Essa é a importância. Isso nos inspira, irmão, nas orações que nós estamos fazendo. Nós estamos há 9 dias orando e jejuando. Conhecer o que Deus fez vai nos inspirar a orar com mais convicção e certeza. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. O que Ele fez, Ele fará novamente. Aleluia. Porque Ele disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Aleluia. O segundo ponto que eu quero aqui destacar é o fato que ele fala:
No versículo 10, agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas delas se desviaram, não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Veja, o que ele está mencionando está registrado em Números capítulo 20, a partir do versículo 14. Quando Israel está no fim do seu processo, que eu vou chamar processo de purificação intergeracional, que passa pelos 40 anos. Então, aquela geração de 20 anos para cima estão no seu fim. Como Deus havia dito, ninguém de 20 anos para cima vai entrar na terra prometida, porque vocês não creram. Só Josué e Caleb. Porque eles mantiveram o espírito confiante em mim. Quando está no fim dessa geração, está chegando ao fim, os últimos estão morrendo, Deus começa a dar vitórias a Israel. Amém? Deus começa a dar vitória a Israel. Eles começam a conquista da chamada Transjordânia. Transjordânia. Ou seja, o lado oeste do Jordão. E aí, eles vão subir para Transjordânia, eles estão no deserto. Eles vão subir para Transjordânia, e eles têm que passar pelos montes de Seir, ou os montes de Edom. Capítulo 20, versículo 14 a seguir. E quando eles estão para passar pelas terras de Edom, Moisés manda embaixadores, mensageiros, para pedir permissão. Olha, nos permita passar, nós não vamos pelo caminho normal, a gente vai por outro caminho. O que a gente pegar pelo caminho, nós vamos pagar, mas os edomitas não permitem. Edomitas, já está dizendo, eles são descendentes do irmão gêmeo de Jacó. Qual era o nome do irmão gêmeo de Jacó, irmãos? Esaú, também chamado de Edom. Amém? Então, eles também são irmãos de Israel, porque Edom era irmão de Jacó. Tá certo? Por causa deste parentesco, Deus não deixa que Moisés reaja àquele impedimento, porque eles vêm, eles descem armados para a peleja. Deus não permite que Israel peleje contra Edom, os edomitas. Deus manda eles mudarem a rota. Dessa forma, Deus está preservando o Edom. Porque quem abençoar os descendentes de Abraão, o que está escrito? Será abençoado. Quem amaldiçoar será? Quem pelejasse contra Israel ia perecer. Edom ia ser exterminado ali. Tanto é verdade que no capítulo 21, o rei Seom, Moisés também faz o pedido para passar pelas terras dele, ele não deixa, ele faz que nem Edom, ele se prepara para a guerra e vai ao encontro como os edomitas fizeram, o encontro dos israelitas para a guerra. Deus disse, guerreia porque eu tenho entregado em tuas mãos. Acabou para Seom. Derrota na hora, por quê? Porque Deus estava guiando o seu povo para um tempo de conquistas. Oh glória, amém? Você entende
Josafá está trazendo a memória de Deus, não que Deus se esqueça. Senhor, o Senhor livrou Edom de ser destruído, o Senhor agiu bondosamente para com eles, quando fez Israel desviar o caminho, não pelejar contra eles, e agora veja como é que eles estão pagando. Josafá está dizendo: Senhor, é contra ti, levantando-se ele contra nós, levantando-se eles contra o que o Senhor estabeleceu em nós e por meio de nós, é contra ti que eles estão lutando. Eles estão retribuindo o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia, desta forma. E aí Josafá toca num ponto que eu acho muito interessante, que precisa ser lembrado para o povo de Deus. Vez ou outra estava Deus lembrando a Israel: fui eu quem vos tirei com mão forte do Egito, fui eu que os libertei, fui eu que os trouxe para a terra que emana leite e mel e vos estabeleci. Vez ou outra Deus estava lembrando, vez ou outra, nos momentos em que Israel estava se desviando, se inclinando para o pecado, Deus lembrava a eles. O que o mundo chama de passar no rosto, está me ouvindo, amém? Isso é para corte, ó. O que o mundo chama de passar na cara, passar no rosto, as Escrituras chamam de lembrar o ingrato a sua ingratidão. Aqui não era Israel, não era Deus falando, mas era um rei que estava conhecendo na ação dos edomitas, o posicionamento deles, uma postura de ingratos. E vez ou outra, irmão, nós precisamos ser lembrados da nossa ingratidão. Vez ou outra nós nos esquecemos a quem nós devemos a existência, a quem nós devemos a vida, a quem nós devemos o que somos, o que temos. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente acha que foi pela nossa força, ou seja, pelos nossos esforços. Todos os nossos esforços seriam vão se primeiramente Deus não aprovasse. Está me ouvindo, amém? A verdade, irmãos, é que se Deus não nos desse o fôlego de vida, nem existiríamos para ter força ou fazer empreendimentos, não existiria. É uma loucura pensar numa vida, a revelia do senhorio do Todo-Poderoso. É insensatez, é loucura, é tolice. Se Deus não nos desse uma alma, se Deus não nos trouxesse a existência, se Deus não nos desse vida, se Deus não nos mantesse a vida, acabou. Eu gosto do Salmo 24.
Você está comigo, amém? Por isso que as Escrituras dizem que os sábios que desprezam a Deus, na verdade, eles são os mais tolos que existem. Os intelectuais, porque dependendo do ambiente social que se frequenta, que se transita, é mais do que ser chique, é sábio, é inteligente, não acreditar na existência de Deus, é inteligente, portanto, não depender desse Deus, não se submeter ao senhorio deste Deus. Mas o que para esses é inteligente, é sábio, na verdade é uma grande loucura. Por isso, está escrito, porque João viu, ele viu o grande trono branco, ele viu que se apresentaria, ou se levariam à presença do grande trono branco, homens grandes e pequenos. Os grandes, os grandes da terra, os intelectuais, os poderosos da terra, os grandes estarão lá. E como disse o apóstolo Paulo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é Senhor. Só que vai ser tarde. Vai ser tarde. Sabe o que é o grande problema? É que tem crentes que se deixam encantar por essas loucuras, e a fé é abalada, comprometida, e há aqueles que até têm a sua fé, sua mente cauterizada, e apostatam da fé, de uma forma que é irreversível. A sua restauração não se pode mais. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes e estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, a face do Deus de Jacó. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os homens, os seres humanos, que nela a terra habita. Deus é Senhor, é dono, Ele é dono de tudo por direito de criação. Ele criou todas as coisas e todos os seres. Aleluia! Do Senhor vem todas as bênçãos, toda boa dádiva. Se não me engano, Timóteo diz, procede do Pai das luzes, procede de Deus. Portanto, quem somos, o que temos nos tornado, o que temos conquistado, é bondade de Deus para as nossas vidas. Dele procede todo bem, toda boa dádiva. Só o meu suor não conquistaria o que eu conquistei. Quem está entendendo?
Eu gosto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 12. O Senhor é Senhor de tudo e de todos. Salmo 24, versículo 1. No 29, 12 de 1 Crônicas, é dele que procede toda a riqueza. E apesar de Davi estar falando de riquezas materiais, nós podemos também acreditar e creditar a Deus todas as riquezas espirituais. Versículo 12 diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá forças. Riquezas e glória vêm de onde, irmãos? Aleluia! Contigo está o engrandecer e a tudo dá forças, aleluia. Quem levanta é Ele, aleluia. Melhor, é Ele quem dá a vida, aleluia. Ele também levanta, Ele favorece, Ele agracia, Ele abençoa, Ele enriquece. Toda boa dádiva dele procede, porque Ele é bom, Ele é a fonte, Ele é a fonte de tudo que tem nos favorecido. Ele é. Às vezes nós precisamos lembrar disso, porque às vezes nos encontramos que nem Israel, se esquecendo da bondade de Deus, nos aventurando a outros amores, que na verdade é uma prostituição espiritual. Às vezes nos encontramos como os edomitas, nos esquecendo da bondade de Deus. Talvez os edomitas tenham esquecido porque aquela era uma outra geração. O que Deus havia feito, fez num passado, que para aquela geração era um passado outro, um passado distante. Quem está me ouvindo? Pois bem, Deus, eu acredito piamente que o Espírito Santo está me direcionando para falar assim. Talvez você tenha esquecido da bondade de Deus, por não meditar, não parar para refletir o quanto Ele está sendo Deus na tua vida bom, no presente. Ou as duas coisas, porque Deus fez algo que você identificou como algo grandioso, algo maravilhoso, já faz algum tempo. Você não está atentando para as pequenas coisas do dia a dia no presente. E o que você taxa por grande, maravilhoso, aconteceu algum tempo atrás. E você está esquecido. E esse esquecimento e a não reflexão na bondade das pequenas coisas no presente, está te levando a um coração ingrato. E essa ingratidão, ela rouba de ti uma inspiração que deveria ter para você se aproximar mais de Deus, com a disposição de servi-lo. Vou repetir, essa ingratidão rouba de ti uma inspiração que você deveria ter para se aproximar mais de Deus, com a disposição de servi-lo. Porque quem é grato é impulsionado a retribuir. Sim ou não? Quando eu estou sendo impelido pela gratidão, eu estou disposto a servir, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, eu estou disposto a retribuir de alguma forma aquilo que Ele tem feito a mim, que eu tenho identificado, que Ele tem sido bom na minha vida, e essa gratidão me dá força, inclusive para superar o meu mal querer, a indisposição da minha alma.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a gratidão me dá força para superar o não querer. O não querer servir. O não querer fazer algo que agrada a Deus, porque não é da minha vontade. A gratidão me dá força para superar essa má vontade e fazer o que agrada a Deus, embora eu não me agrade, mas agrada o meu Deus, então passa a me agradar, porque você está gerando no coração de Deus satisfação, isso também é minha satisfação. Aleluia, amém? Aleluia. Hoje conversando com os irmãos, eu disse: olha, se na minha crença, no meu cristianismo, não falei nessas palavras, eu estou tornando ainda mais bonito, né? Quem está na pregação aqui. Se na minha crença, se na minha cristandade, eu fosse fazer somente o que eu queria, eu nem estaria aqui com vocês hoje, nesta hora, conversando, porque até ontem eu não queria estar aqui. Mas ontem, em oração, me veio o coração essa direção, e eu entendi que era Deus, e eu me dispus a fazer a vontade de Deus, e aqui estou. Eu não estou de má vontade, porque ontem eu decidi submeter a minha vontade, a vontade do Espírito de Deus que me direcionou a estar aqui. Oh, glória, aleluia, amém. Edom se esqueceu porque fazia muito tempo, né? Mas o fato de fazer muito tempo não significa dizer que perdeu a sua importância. E eu repito, às vezes nos falta não é apenas olhar para o passado e nos lembrarmos das maravilhas que Deus já operou na nossa família, nos nossos. Porque no caso aqui não foi a eles direto, foi aos antepassados deles, que resultou na bênção deles no presente. Às vezes nos falta não apenas esse olhar para o passado, nos falta o reconhecer as pequenas coisas, as pequenas dádivas, pequenas com aspas, no presente, no dia a dia. Olha que bênção, você está aqui. Você poderia estar agora no hospital, com muita vontade de estar aqui. Você poderia estar agora na sua casa, como a irmã Rosângela, que não pôde vir por causa das dores. Mas você está aqui. A oportunidade de ser ministrado presencialmente. Está nesse ambiente de culto, de adoração, de presença. Isso não é bom? Para o adorador e o coração grato, isso é maravilhoso. Senhor, acaso não dará o Senhor a paga deles, porque Ele tem nos pagado assim. A vitória na oração de Josafá veio principalmente porque ele orava a palavra. Josafá, ele conhecia o seu Deus, ele conhecia o Deus de seus pais, quando eu digo os pais, eu estou falando dos seus antepassados, que também era o seu Deus. Ele conhecia como Deus agia na história e como Deus era com o seu povo. A oração vitoriosa de Josafá vem do conhecimento que ele tem do seu Deus. Conhecimento esse que desemboca numa relação viva com o seu Deus. O Deus que eu tenho comunhão é um Deus poderoso.
que faz grandes feitos, que realiza grandes livramentos. O meu Deus é o Deus que libertou os meus antepassados do domínio de Faraó, a maior nação da antiguidade. É o mesmo Deus que eu estou invocando agora para me livrar de 3 nações que vêm contra mim e contra o meu povo. Amém? Você está entendendo isso? Então, é esse conhecimento que deve dinamizar a nossa fé, para quando nós orarmos, é esse Deus que nós estamos invocando no presente, irmão. Em ti há força, disse Josafá, e não há quem possa te impedir. Aleluia! Tragamos para o nosso presente, para a nossa situação. O Deus que nós estamos invocando é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Em ti há força e não há quem possa te impedir. Portanto, se o Senhor descer para nos livrar, quem são esses demônios? Eu não sei quantos são, eu não sei se é trono, se é principado, se é potestade, eu nem sei, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu conheço o poder do meu Deus, pelo que Ele já fez na história do seu povo, o meu povo. Eu sei que Ele fará de novo nos meus dias, no meu tempo, na minha vez.